Fala, rapaziada, só de boa? Tudo tranquilo? Então é o seguinte, fiquei devendo pra vocês uma gameplay do Valkyrios, tá? Eu tava pensando como é que eu ia fazer isso, porque a gameplay ela é muito corrida, então narrar o que tá acontecendo enquanto eu jogo é um pouco difícil. Então eu gravei um vídeo, tá? A gente vai estar analisando o vídeo depois, mas agora eu vou estar explicando como que funciona alguns princípios do jogo que eu esqueci de explicar no outro vídeo, beleza? Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, então se puder já deixa um like, se inscreve, entre no nosso grupo do Telegram pra estar fortalecendo aqui o canal, beleza? Primeiramente, vamos aqui pra equipe, tá? Pra entender como que funcionam as cartas do jogo, tá? Primeiramente, a gente tem aqui esses símbolos, né, em cima de cada personagem, que são as habilidades, beleza? Vou botar aqui. A gente tem alguns que são os verdinhos, né? O pontinho verde, a cruz verde, o ponto vermelho, a botinha vermelha, a estrelinha vermelha. Basicamente é o seguinte: tudo que é verde, ele te dá buff. Tudo que é vermelho, ele dá dano ao inimigo. E tudo que é roxo, ele dá debuff no inimigo. Beleza? Ele não mata a carta, mas ele reduz o dano, tira os efeitos e etc. Tá? Geralmente são as cartas que são relacionadas a policial, mais ou menos. Tá bom? Dito isso, tem também o posicionamento, a morte e a caminhada e o efeito, tá? O que é cada um? O posicionamento é esse pontinho de GPS que tem ali, que é quando você bota a carta no campo. Quando você bota ela, aplica um efeito. Pode ser negativo para o inimigo, ou positivo, ou pode ser negativo até para suas próprias cartas, beleza? O de morte é quando a cartinha é morte, é o caixão, tá bom? Aquela botinha aqui que eu tenho, por exemplo, na Petra, é quando ela caminha, ao se deslocar-se, tá? Essa é a palavra-chave. E a estrelinha é um efeito passivo. Quando acontece alguma coisa no campo, ela vai lá e ativa, tá? Eu acho que não tem mais nenhum outro. Seriam basicamente esses mesmo, beleza? No jogo temos cartas comuns, raras e cores, tá? O que seriam as cartas cores, que seriam as mais raras de todas? As cartas cores, elas são a sua carta principal do deck. Ela que move o seu deck. Então, por exemplo, se tu tem um deck de buff, tu vai ter que ter uma carta core de buff. Por exemplo, a Estela aqui, que é o meu caso, beleza? E no caso de você ter um deck, por exemplo, de explosão, né, que tem fica atacando sempre de longe, quando você bota a carta ela já ativa um efeito de dano inimigo, que é um outro estilo de deck. Você pode ter, por exemplo, a Shin, que eu tenho aqui, que toda vez que um aliado é eliminado, ela joga 2 de dano em uma unidade aleatória. Então beleza, isso aqui seria o básico da lógica das cartinhas, tá? É sempre bom ter uma core, se você não tem, você vem aqui no invocar, tá bom? Você pode olhar na interrogação quais são as de vitais cartas. Se você não sabe ainda o que as cartas fazem, né? Ou não quer ficar fazendo um chute que já quer montar de cabeça um deck, você vem aqui em livro e você pode olhar todas as cartas do jogo, beleza? E você monta de acordo com a sua estratégia, ou sua ideia de deck e tudo mais, beleza? Alguns detalhes aqui que eu percebi e não expliquei no outro vídeo. Vocês estão reparando que a Yuka, por exemplo, ela tem 3 cores de cabelo, certo? Cada cor de cabelo, teoricamente, representa uma árvore de upgrade, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nessa aqui com cabelo vermelho e eu vim fortalecer, eu vou ganhar 1 de vitalidade quando eu fazer o upgrade dela. Se eu for na próxima, eu vou ganhar 1 de ataque. Se eu for na próxima, que é o cabelo meio roxo, né, não sei, também é 1 de ataque, beleza? Essa daqui começa com 1 de ataque. Eu acredito que a habilidade seguinte ela é diferente. Então, nível 3, o upgrade delas vai ser diferente, beleza? Pode ser que seja o upgrade na habilidade, que seria o melhor upgrade de todos. Se a gente for na interrogação, vocês conseguem ver que tem 3 upgrades possíveis, tá? Só que, no caso, você tem que fazer o upgrade uma vez e depois a segunda vez. Provavelmente a segunda vez acaba sendo mais caro. As cartas comuns são mais fáceis de fazer upgrade, as raras um pouco mais caras, né? E as cores mais caras ainda. A Estela, por exemplo, que eu tenho, custa 15 do roxo e 30 do laranja, tá? Lembrando que o roxo você consegue aqui todo dia tá coletando 1 e vendo um anúncio para coletar mais 1, ou seja, 2 por dia, beleza? Ou então comprando com o próprio Zenith, que esse que é o objetivo do token do jogo, tá? Se você não tá entendendo nada que eu tô falando, de novo, fiz um vídeo ontem, dá uma olhada no vídeo, que eu explico de maneira geral como funciona o jogo, como pode estar lucrando com ele, beleza? Esse vídeo aqui de hoje é mais para estratégias mesmo. Segundamente, extrair alma,
tá? Se vocês vierem aqui em extrair alma, vocês conseguem tá jogando fora algumas cartas, tá? E, em compensação, recebendo as alminhas, que seriam o token laranja para estar recebendo upgrade. Que no caso foi assim que eu juntei os 200, beleza? Dicas sobre os decks, né? A gente tem aqui os 5 slots, pode até ter mais, mas teria que expandir, tá bom? Pra na hora de montar um deck, tenta fazer um deck equilibrado em questão de força, beleza? Então, em questão de, melhor, energias, né? Então você tem que ter cartas com poucas energias, uma carta um pouco com mais energia. Tudo depende aí do qual que é o seu objetivo, tá? Então eu, por exemplo, eu tenho esse deck aqui com a Shin, que o meu objetivo é cartas morrerem para que eu tenha dano nos inimigos, tá? Que a Shin toda vez ela aplica um dano em alguém, toda vez que uma carta morre, ela aplica 2 de dano. E daí pra isso tem que ter cartas de energia baixa, ou então cartas que me deem energia, que é o caso da Cia, tá? A Cia, por exemplo, ela me dá 2, ou seja, ela custa basicamente 1, beleza? Os 2 decks que eu tenho atualmente são o da Shin e o da Stella, tá? Como que funciona o da Stella? O da Stella, eu fico buffando a Stella, beleza? Toda vez que eu buffo ela, ela ganha escudo. É uma habilidade simples, né? Não parece tão roubada assim, mas a partir do momento que você consegue estar sempre aplicando um buff entre os escudos dela, ou seja, você buffa ela e dela ganha escudo, e daí quando alguém vai atacar ela, ela perde o escudo, e se for uma pessoa for atacar ela em seguida, ou ela mesma for atacar alguém em seguida, você tem que botar um buff exatamente nesse instante. Então, por exemplo, eu posso ter buffado ela com a Yuka ou com a Linda, beleza? E daí tá, ok, ela tá buffada, tá com escudo, e daí na hora que ela for perder o escudo e alguém for atacar ela logo em sequência, eu já tenho que descer logo em seguida uma Yuka ou uma Rachel, que eu vou estar aí equilibrando de volta, tá? Ela vai estar recebendo escudo de novo e daí eu fico de novo estável. E eu fico batendo várias e várias vezes com a Stella. Lembrando que toda vez ela fica mais bufada, fica mais forte e volta com escudo, o que é bem roubado, tá? Já com o deck da Shin, eu tenho cartas aqui que elas são muito baratas para eu ficar spamando elas e que me devolvem energia. Mas agora, sem enrolação, eu acho que eu vou puxar uma gameplay aqui pra vocês. Vou dar uma pausinha no vídeo e já volto. Tá, vou puxar aqui uma partida pra vocês. Vamos pro início aqui. Vou pausar o vídeo. Tá. Primeiramente, vocês viram ali, toda partida tem um buff, que ele é posicionado no meio. Nosso objetivo no começo do vídeo é estar justamente indo atrás desse buff. Como que eu faço isso? Eu tenho que posicionar uma carta que esteja alinhado a ele para que a minha carta siga ali para frente, tá? Então começa a carregar, né? Então vou soltar o vídeo aqui. Ó, o inimigo bota uma carta. Eu não comecei com a outra carta que eu queria, que é a René, que ela carrega mais rápido, ou seja, ela ataca mais rapidamente, ela tem uma redução do cooldown dela. Ela é ótima para você chegar primeiro nesse buff. Você chega antes, pisa ali, e a ideia do buff é que justamente no nível seguinte, né, no próximo ataque dela, aplique o buff, né? Então esse buff pode ser a redução na sua mão de alguma carta, né, de energia, pode ser buffar todos os aliados, pode ser mudar os status da carta para 5/5, né? Esses foram alguns que eu vi, beleza? Nesse caso aqui, como eu não tinha ela, o ideal é você esperar o inimigo atacar, para quando você estiver quase enchendo ou quando você estiver quase enchendo a barrinha, você jogar uma carta. Beleza? Então vamos lá, o inimigo atacou, eu joguei em seguida. Essas cartas aqui elas vão se anular. A Angel eu sei que ela quando morre, ela dá dano, né? Ó, cruz vermelha, ela vai dar dano quando morrer. O cara botou uma Shin, eu botei uma Shin. Os decks são um pouco parecidos. Ó, elas se atacaram, né? As Shinhas vão se bater ali. Lembrando que sempre fica, se vocês forem reparar, né? Quando uma carta ataca a outra, o cooldown da outra não diminui. Então, se a outra não morreu ou elas não se mataram ainda, elas vão continuar se atacando, né? Então ataca e ataca em seguida. Ou ela anda pra frente, né? Importante notar isso, ó. Então a Linda atacou. Ela bufou minhas cartas. Aqui eu recebi a energia de volta da cartinha que me dava energia. Botei a Chloe sozinha porque ela se bufa quando ela tá sozinha. E eu boto a Petra, que toda vez que ela anda, ela dá dano, tá? E eu acho que o cara ele não vai travar minha Petra. Acho que ele não reparou, ó. E daí ela vai andar. E daí se ela andar, ela ataca alguém.
Beleza. Do início bota a Yuumi ela ataca antes, né? Basicamente, esse é o efeito dela. Ela usa esse dano na reta, muito bom. Outra coisa, né, que é importante explicar. Quando uma carta tua anda pra frente, no meio ali, por exemplo, você consegue a partir daí sempre botar uma carta diretamente naquele ponto, tá? Ao menos eu acho que se o inimigo dominar, eu não tenho certeza disso. Se ele voltar, por exemplo, e passar pra ali, talvez você não consiga mais. Mas acho que sim, acho que tá dominado e você consegue botar à vontade. Dali em diante no combate você consegue estar botando sempre carta ali. Da minha Yuria tá de boa. Vou botar a René só pra eliminar. E a ideia agora é eu descer minha Shin o quanto antes. Ó, desci depois. Se eu descesse antes, ela já teria aplicado o efeito da Shin. Eu botasse ali. E a Shin, se ela ficar atrás, ela vai ficar sempre aplicando o efeito dela. Eu não preciso jogar lá pra frente. Os personagens de efeito é sempre bom deixar atrás. De efeito passivo, né? Bom, a Sylvia, pelo que eu entendi, ela tira minha habilidade. Acho que foi isso que aconteceu. A Petra eu botei atrás porque eu quero que ela caminhe mais. E eu boto uma Linda na frente pra tancar. Mas não fez sentido o que eu fiz, né? Dá uma parada aqui só pra analisar. Não faz muito sentido o que eu fiz. Porque a Petra carregou e não andou. Ela poderia ter andado, feito alguma coisa, mas eu botei a Linda depois e ela ficou travada. Essa partida durou bastante. Tem sempre um pouquinho de queda de internet, né? Eu percebi que tá batalhando de noite acaba sendo muito melhor. Ó, minha Petra vai andar de novo. Como eu tenho muito espaço dominado, é sempre bom botar as cartas na frente logo. E a Shin ela tanca bastante, botei ela logo lá na frente mesmo. Ó, vocês viram que ficou me travando o fato de eu não ter uma carta ali no meio ainda? Porque eu não botei nenhuma carta no meio pra andar. Eu devia ter feito isso antes já. Pra já ter os 3 espaços da frente. Ó, a minha Linda vai pra frente. Essas cartas que dão dano à distância acabam sendo muito boas pra tá limpando de longe, né? Porque quando você tem uma frontline, você acaba conseguindo salvar a frontline com essas cartas. Agora eu já tô numa vantagem muito grande. Pra ele mudar isso acaba sendo muito difícil. Porque eu tô com 4 cartas no deck. Eu tenho muita dificuldade pra finalizar o jogo ainda, mas a partir disso aqui, ó, ele tá sempre limpando, né? Isso que é complicado. Aquela carta ali dele é muito, muito forte. Pronto, consegui limpar 2, daí a partir disso eu acho que ele não consegue mais fazer nada. E ele esqueceu minha Petra ali. Outra tática boa é você deixar quando estiver quase atacando, você vai lá e toma uma outra atitude, né? Então, por exemplo, tua carta tá lá perto do inimigo. Só tem uma carta defendendo. Quando estiver quase atacando, o cara já tá contando que não, tá tranquilo, elas vão se bater. Daí você vai lá e bota uma outra carta que dá dano naquela que ia defender. E pronto, daí tu ganha. Daí teu personagem vai virar pro inimigo e acabou, você finaliza o jogo. Por enquanto é isso. Eu vou trazer também um outro vídeo amanhã explicando mais sobre a economia do jogo, como que funciona a temporada e tudo mais. Porque eu vi que tem mais alguns detalhes interessantes quanto aos saques, né? Aliás, estou pensando também em investir no jogo, beleza? Comprar o Premium. Talvez acabe valendo a pena que eu já tenho 300 tokens. É 3 dólares o token, né? Acaba 15 reais e o Premium custa 37. Ou seja, eu tenho já quase o ROI suficiente. Lembrando que saca 2 por dia, né? Então acaba que se eu juntar token suficiente e o preço se manter e o saque também, vai poder estar valendo a pena. Mas isso aí eu trago com mais detalhes amanhã. Se vocês quiserem ter mais informações, como eu falei, deixa um like, né? Incentiva bastante estar trazendo o vídeo amanhã. Se inscreve no canal, comenta, entra no grupo de Telegram. Valeu e até a próxima, galera.